Olá, galera do Amo Séries! Faça chuva ácida ou faça sol, com alta tecnologia ou no apocalipse, as séries de ficção científica estão cada vez mais populares entre os fãs de séries. E tem pra todos os gostos, porque se engana quem pensa que ficção científica é uma coisa só. Quando a gente escuta sci-fi, várias situações passam pela cabeça, mas tudo isso começa com uma simples pergunta: e se? E se a chuva não fosse só chuva, mas carregasse um vírus mortal que matasse qualquer um que tivesse contato com ela? E se uma guerra nuclear obrigasse o confinamento do restante da população em uma nave e todos que cometessem crimes seriam mortos ou enviados para a Terra em uma missão praticamente suicida? E se o uso da tecnologia afetar drasticamente nossas relações e a maneira em que vemos e nos comportamos no mundo? É doido? Nem tanto. Aqui vão 5 séries sci-fi que se aventuram nessas teorias. Se dá uma previsão de chuva forte ou se a chuva cai a conta-gotas, as pessoas já ficam como? Ai, não quero trabalhar não, tem aula, cancela a aula, não vou sair daqui. Só que na primeira série que eu vim falar, se tá ameaçando chover, as pessoas vão até pra bunkers, o negócio é muito sério e eu tô falando de The Rain. É uma série dinamarquesa que se passa em um mundo pós-apocalíptico depois que um vírus mortal dizimou grande parte da população escandinava. O vírus mata mesmo depois de um tempo e as pessoas infectadas podem infectar outras pessoas também. Lembra um pouco o Walking Dead, mas sem a parte dos zumbis. Após a notícia de um temporal na cidade, uma família tenta escapar, mas acontece um acidente na rodovia. Então eles decidem correr a pé para dentro de uma floresta e se abrigar em um bunker secreto que pertence a uma empresa chamada Apollon. Os irmãos Simone e Rasmus não entendem muito do que tá rolando, mas os pais parecem saber de tudo e sabem como são os pais, né? Não contam absolutamente nada para as crianças. O pai, Dr. Frederick, é um cientista e parte para descobrir o que fazer em relação à chuva, mas antes de ir, ele pede para Simone cuidar do seu irmão pequeno, porque segundo ele, o Rasmus é a chave de tudo. O pai vai embora e logo depois ouve-se umas batidas na porta do bunker e as crianças pensam: deve ser o pai, esqueceu a chave de casa. E aí eles abrem a porta, só que eles se deparam com um homem afetado pela chuva. A mãe acaba se sacrificando para que os filhos não fossem contaminados, é muito tenso. Os irmãos passam 6 anos no bunker até que Simone decide sair pela primeira vez em busca de mais comida e mantimentos. Ela veste um traje anti-contaminação e vai até a cidade, mas o cenário é desesperador. O Rasmus, por sua vez, tá doido pra sair daquele lugar e não dá pra tirar a razão do menino, né? Já pensou ficar preso durante 6 anos num lugar sem conseguir ver a luz do dia, respirar o ar fresco? Simone se depara com uma cidade abandonada, avisos de contaminação, cadáveres já decompostos e espalhados e volta pro bunker com as mãos vazias. E aí, óbvio, acontecem mais problemas. Eles são surpreendidos por outro grupo que também estava atrás de comida, que prende os irmãos em uma sala do próprio bunker. Simone consegue negociar com eles e os 2 irmãos se juntam ao grupo para tentar sobreviver, achar o pai e entender tudo o que está acontecendo. No caminho ainda vão enfrentar diversos obstáculos nessa luta quase que animalesca pela sobrevivência, onde é cada um por si. The Rain tem 2 temporadas até agora e na primeira série tem um foco muito forte no drama adolescente, mas na segunda temporada ela alcança uma identidade mais sólida, juntando o drama com uma pegada mais sombria e científica, com elementos de crime e diálogos longos e mais intensos. Det handler om håb. Nossa segunda série se aproxima ainda mais da ciência porque aborda vários aspectos de inovações tecnológicas no enredo, numa trama que começa sci-fi com um drama bem teen, mas que vai ganhando camadas a cada temporada. Em The 100, a humanidade é devastada por uma guerra nuclear num futuro distópico. O planeta é afetado pela radiação e a população sobrevivente é condenada a viver numa grande estação do espaço chamada Arca. Vivendo com recursos limitados, inclusive o oxigênio, qualquer crime cometido ali é punível com a pena de morte, a não ser que a pessoa tenha menos de 18 anos. Para esses existe a possibilidade de serem presos em um lugar tipo uma cadeia. Depois de 97 anos dessa tragédia, 100 desses jovens são mandados para a Terra com a promessa de ter uma chance de sobreviver e logo na partida são avisados que há perigos desconhecidos esperando por eles. Considerados descartáveis graças aos crimes que cometeram, eles são cobaias enviadas para entender o que estava acontecendo no planeta Terra, que não era familiar aos que nasceram na Arca. Caso sobrevivam aos perigos na Terra, suas fichas serão limpas perante a lei, e esse era o combinado, pelo menos.
Os 100 recebem uma missão de resgatar alimentos não perecíveis em uma base militar para alimentar o resto da população. Só que um problema acontece durante a aterrissagem da nave em que os detentos estavam, e isso acaba rompendo a comunicação deles com a Arca. A Arca ainda pode monitorá-los por meio dos batimentos cardíacos, mas eles ficam sozinhos, sem comunicação e bem longe de cumprir o objetivo. Depois do pouso, os jovens começam a se dividir e a se desentender sobre quem vai atrás dos mantimentos. Eles encontram vida na Terra, mas completamente desfigurada por causa da radiação. É um mundo totalmente novo, dominado pela natureza e que não está completamente desabitado como eles pensavam. Uma galera sobreviveu à guerra e à radiação, por incrível que pareça, e são chamados de terra-firmes. Eles vivem agora em uma sociedade tribal e não pretendem deixar seu território ser conquistado de maneira muito fácil. Ao mesmo tempo, na Arca, a corrida contra o tempo para descobrir se a Terra é habitável acaba sendo agravada por uma crise política interna. No decorrer da série, a gente descobre que tem muitos grupos diferentes povoando a Terra e acompanhamos seus conflitos para manter o território. Além de todos esses elementos de ficção científica, também se fala de inteligência artificial através da Ellie, um holograma que faz escolhas próprias e aparentemente tem uma relação com o que aconteceu na Terra. Mas assistam aí para vocês entenderem o que eu tô falando, e a boa notícia é que a série já foi renovada para a 7ª temporada. We are Apogee! We're not alone. Você já questionou a natureza da sua realidade? Tá aí uma pergunta muito cabulosa, e é em Westworld que você vai começar a se perguntar isso, porque é muito mais do que uma série de robôs no Velho Oeste. A gente pode dizer que é uma série sobre as piores coisas que habitam dentro de nós. Dentro do gênero sci-fi, é comum ver histórias onde o ser humano brinca de criar robôs para servi-lo, e nem sempre isso termina muito bem, né? Westworld é um bom exemplo disso. Em um futuro distópico, um parque temático é criado separado da sociedade, simulando um Velho Oeste americano que dá o nome à série, Westworld. Os avanços da tecnologia possibilitaram a evolução da inteligência artificial para os chamados hosts, ou no nosso português, os anfitriões. Eles são androides iguais aos humanos que moram no parque e interagem com quem visita. E ali as pessoas podem passar férias, pagar uma quantia considerável para ter acesso às atrações e fazer o que quiserem e quando quiserem. Isso é levado ao limite, sabe? Se os visitantes quiserem assassinar e estuprar os robôs, eles também podem. Esse parque foi pensado e criado pelo Dr. Robert Ford, que também é responsável pela criação dos primeiros androides, e administrado pela empresa Delos. É uma grande atração, já que apresenta os androides que se parecem e se comportam completamente como os humanos. E cada um tem um papel a desempenhar dentro do que eles chamam de narrativa. O mocinho Terry, que precisa salvar a donzela Dolores dos bandidos, a prostituta Maeve, que fica no bar tentando seduzir e ganhar dinheiro em cima dos visitantes, o bandido Hector, interpretado pelo nosso Rodrigo Santoro, e a sua gangue que toca o terror na cidade. Os visitantes ficam imersos nessa história de Velho Oeste, e ao final de cada narrativa, os hosts têm suas memórias apagadas para que mais uma vez possam servir aos visitantes sem qualquer interferência de lembranças passadas. Os que sofrem algum dano são levados para uma área fora do parque para serem reparados ou simplesmente descartados num depósito. Já os visitantes ficam protegidos por uma regra que impede que os anfitriões lhes causem algum mal, que é uma referência às famosas 3 leis da robótica estipuladas pelo Isaac Asimov no livro Eu, Robô, de 1950. Então, se rola um confronto, o visitante tem sempre que vencer. E aí você me pergunta, Mel, mas essa tortura não acaba nunca? Sim, acaba, ainda bem. Depois de uma suposta falha na atualização, os hosts começam a ter comportamentos que não eram programados e voltam algumas lembranças do que já aconteceram com eles. Enquanto eles vão tomando consciência do que eles são e evoluindo, eles vão confrontar esse sistema que os usam como se fossem brinquedos. Além disso, existem outros mistérios no parque a serem desvendados durante as temporadas. Como se já não bastasse tudo isso, né? A série já tem 2 temporadas, a estreia da 3ª vem só em 2020, e é bom que a gente tem bastante tempo pra digerir e assistir tudo de novo. Are we very old friends? No, I wouldn't say friends, Dolores. I wouldn't say that at all. Falando em digerir série difícil, a próxima da nossa lista realmente rachou a internet quando foi lançada. Uma série antológica, ou seja, cada episódio tem uma história, um elenco e conflitos diferentes para fazer críticas sobre o uso das tecnologias e como elas nos afetam hoje em dia. Pode entrar Black Mirror. Criada pelo Charlie Brooker, ela é inspirada em The Twilight Zone, uma outra série sci-fi antológica que fez muito sucesso no final da década de 50 na TV americana. A série já tá na 5ª temporada e, a todo momento, a vida nos dá material para novos episódios.
A série pega um aspecto, por exemplo, a busca incessante por aprovação nas redes sociais, e utiliza da distopia para refletir sobre essa questão, e aí, pronto. Você tem um episódio como o primeiro da terceira temporada, o Queda Livre, em que ser avaliado nas redes é uma moeda de troca para alugar apartamento, para conseguir um carro e até para ser considerada adequada para madrinha de casamento de alguém. A gente já sabe que várias pessoas nas redes sociais criticam as próprias redes, e até nisso Black Mirror tá muito atualizado. Vocês lembram lá na primeira temporada do episódio 15 milhões de méritos, em que o personagem do Daniel Kaluuya se incomodava com o sistema, começou a falar contra ele e foi, de certa forma, engolido por ele também? Além disso, foi lançado o filme interativo Bandersnatch, com a história de um jovem, o Stefan, que pretende transformar um livro com o mesmo título em um jogo de computador. Uma coisa meio macabra a se dizer é que o autor do livro original enlouqueceu e matou a esposa enquanto escrevia. Stefan tá lutando com seus próprios demônios sozinho para transformar esse livro doido num jogo, e isso não parece estar fazendo muito bem para sua saúde mental. O filme tem 90 minutos e é o espectador que faz as escolhas para o personagem do filme. As opções surgem na tela e as escolhas vão alterando a história inteira. Chega um momento que o Stefan questiona se ele tem controle sobre a própria realidade, como se ele estivesse percebendo que tem alguém controlando a história dele, no caso, você, o espectador. Isso é muito Black Mirror. A quinta temporada estreou há um mês e no elenco temos a Miley Cyrus, Anthony Mackie, e tem 3 episódios, e um deles inclusive foi gravado aqui em São Paulo. Você já assistiu? Comenta aqui pra mim o que você achou sobre as coisas mais Black Mirrors que foram abordadas. De toda essa lista, até agora, nossa última série é uma mistura de ciência e crenças. Zell Batmanglish e Brit Marlin são os criadores da série, e a Brit é quem dá a vida a Owen. A Prady ficou cega na infância, estava desaparecida por 7 anos e volta, de repente, conseguindo enxergar. 2 passados dela são apresentados pra gente, o de quando ela era criança e o mais recente, quando ela estava presa em uma cela como cobaia, junto a outros prisioneiros que são usados nos estudos de experiências de quase morte do Dr. Happy. Ele se aproxima das pessoas para sequestrá-las e estudá-las para tentar entender o que está além da morte. No presente, ela reúne um grupo de pessoas para guiá-los numa jornada na qual ela tenta explicar a sua história e assim ensiná-los a aprender os movimentos que fazem viajar para outra dimensão. A série aborda os mitos por trás das experiências de quase morte através dos prisioneiros que conseguem passar alguns instantes em um plano desconhecido, tipo um limbo. E por meio de flashbacks das histórias que a Prady conta ao novo grupo, é explicado o seu desaparecimento, seu sequestro e a sua vida enquanto cobaia. Muitos mistérios são deixados no ar para a segunda temporada, que é quando apresentam a teoria do multiverso, ou seja, a existência de universos paralelos. Esse recurso de ficção científica vem ganhando muito espaço em grandes produções audiovisuais. Pensa aí comigo. Rick and Morty, Flash, Homem-Aranha no Aranhaverso, tem muita coisa. Uma das coisas mais interessantes de The OA é que o grupo da série tem tantas dúvidas quanto a gente que tá assistindo. A gente questiona, mas até acredita no que ela conta. E sabe como a parada é muito louca, só que ao mesmo tempo faz sentido? E aí, o que vocês acham? Tem ciência e fé se misturando, anjos e morte, e o que existe além dela? Você acredita? Comenta aqui pra mim. I remember everything. E aí, em quais outras séries que você consegue identificar o elemento de ficção científica e como ele serve para falar sobre algo da nossa realidade de hoje? Comenta aqui, quero muito saber. E aproveita para dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é um aquecimento de Stranger Things. E se você gosta de ficção científica, também pode conferir esse vídeo aqui que a gente fez. E por fim, óbvio, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nada do mundo das séries. Até o próximo vídeo.